Dia especial novamente, ganhando oportunidade. É um privilégio poder levar a mensagem do Senhor, a promessa se cumprindo, né? Confesso que eu cheguei um pouco nervoso hoje, estava ali sentado, muito nervoso, até comentei com o Luciano, e eu senti a presença de Deus ali. E Deus falou comigo assim: eu sou o Deus que faz, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que liberta. Por que você está com medo? Você não fez tudo certo? Você não preparou? Você não vigiou? Você não orou? Jejuou? Falei: sim, Senhor. Falei: então confia. E eu senti uma frieza entrando dentro de mim, e aquilo passou. Amém? Gostaria de pedir à igreja para se colocar de pé. Quero agradecer o pastor pela oportunidade. Não é fácil subir no altar de uma igreja poderosa como essa. É um privilégio ter dois pastores poderosos. Aqui tem poder de Deus, tem transformação. Não canso de falar. Eu não vou cansar de dizer isso. Amém? Vamos ler. Antes vamos fazer uma oração, perdão, igreja. Vamos orar. Feche seus olhos, estenda a mão para cá. Eu vou pedir a Deus para usar vocês. Tira toda a ansiedade. Ore para Deus tirar todo o mal. Ore para Deus tirar tudo que não provém dEle. E ore para manifestar o poder dEle aqui nessa noite. Senhor Deus, te dou graça por essa oportunidade. Eu sei que há, Senhor, a presença do Senhor neste lugar, mas eu quero te pedir um pedido a mais. Senhor, tira tudo aquilo que não provém do Senhor, tira tudo aquilo que não vem de Ti. Senhor, eu repreendo agora tudo que vem do inimigo para travar a mensagem. Senhor, eu repreendo agora tudo aquilo que o inimigo fez, Senhor, para poder fazer com que a mensagem não faça o que lhe apraz. Sim, a mensagem vai fazer o que lhe apraz. Aquilo que o Senhor preparou para a tua igreja nesta noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, a pegar cada coração, Senhor, e cumprir com tudo aquilo que o Senhor determinou para esta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo o inimigo e eu peço ao Senhor que o Teu Espírito, ó Pai, invada essa igreja mais uma vez, no nome de Jesus. Vamos ler o livro de Atos. Vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Versículo 54, 55 e 56. É uma mensagem para este dia. Nessa mensagem o Senhor falou no meu coração, eu preparando uma outra coisa. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou no meu coração assim: troca, porque eu quero outra coisa. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer? Ele falou assim: começa de quarta-feira e vem até hoje. Eu falei: sim, Senhor. Então terça-feira passada o Senhor falou de poda, mas o Senhor falou de poda para crescimento. O Senhor falou de poda porque Ele queria fazer algo diferente. O Senhor falou de poda porque Ele estava preparando a igreja para alguma coisa. E aí quando deu domingo, o Senhor usou a irmã para repreender uma espécie de depressão no pensamento. Ela citou inclusive Elias, que correu de uma situação, porque por aquele momento ali Elias meio que deu uma perdida no ministério. E mais uma vez o Senhor nos deu vitória. Então nessa noite o Senhor vai falar conosco acerca de algo muito importante, que é o foco. E o título da mensagem é Mantendo o Foco. Por que manter o foco? Porque se a gente não manter o foco, a gente perde no meio do caminho. Aconteceu isso com grandes homens de Deus. E esse texto é muito importante, e ele dá a referência de uma pessoa curta no ministério, uma pessoa com um ministério curto, mas poderoso.
e diante de uma situação tremenda, diante da morte, diante de afrontamento, ele manteve o foco. Então, o Senhor quer falar conosco nessa noite acerca do foco. Onde é que está o seu foco? Para que lado você está olhando? Vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 54. A partir de 54. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Aí entra o foco. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Parou por aí? Não parou não. E Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Somente até aí, podeis assentar. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito poderoso, em que a Bíblia nos mostra um jovem, Estevão, um jovem no ministério, uma pessoa que tinha acabado de conhecer Jesus, uma pessoa que tinha iniciado o ministério há pouco tempo, e ele, cheio do Espírito Santo, ele saiu para pregar. Ele saiu para pregar e se deparou com uma situação que findou o ministério dele. Ele se deparou com uma situação que acabou com tudo aquilo que ele havia planejado. Mas mesmo assim, ele não perdeu o foco. Mas mesmo assim, ele seguiu adiante, ele não se acovardou. Mas o que eu quero falar não é acerca do que ele fez. O que eu quero falar é acerca do que nós não fazemos, ou o que nós fazemos errado. E eu poderia falar de foco, às vezes eu poderia citar aqui situações, por exemplo, do Instagram, que tira o foco da gente, das redes sociais. Eu podia falar do Facebook, eu podia falar do WhatsApp, eu podia falar dos filmes, das séries, eu podia falar de uma série de coisas que tiram o nosso foco. Mas o que eu quero falar não é isso, porque o Senhor colocou no meu coração e falou comigo assim: eu quero que você pregue Bíblia, e eu quero que você cite exemplos bíblicos, para que o povo veja que, mesmo sendo uma pessoa que está no lugar certo, com a pessoa certa, ainda é capaz de ver as coisas do jeito errado. E eu falei com o Senhor: Senhor, por que isso? O Senhor falava assim: é o foco. A pessoa não foca no que é para focar. Muitas vezes a gente está perto de um homem de Deus, muitas vezes a gente está perto da glória de Deus, às vezes a gente está perto vendo um milagre, mas o Senhor não quer que a gente olhe somente para o milagre. O Senhor quer que a gente olhe para a fonte de onde vem o milagre. Porque ser abençoado não significa que vai ser salvo. Então, a gente precisa ter foco para ver o que é para ver. E meditando nisso, o Senhor me levou para o Velho Testamento, e eu comecei a meditar, e o Senhor me levou para a vida de Geazi. Geazi era um homem que andava com um homem de Deus. Geazi era um homem que estava com alguém poderoso. Irmãos, Geazi estava com um homem que ele tinha a unção dobrada de Elias. Ou seja, se Elias orou e desceu fogo do céu, e para muita gente que foca só em um texto em que Elias orou e desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, mas Elias orou, Deus mandou fogo do céu e ainda matou pessoas. Ou seja, ele tinha uma unção dobrada de Elias. Ele estava perto de um homem que tinha muitas coisas que podia acrescentar na vida dele para sempre. Mas ele ficou marcado. Ele ficou marcado por uma coisa negativa. E eu quero ler esse versículo e meditar com vocês. 2 Reis.
Eu já saí do esboço já, irmãos. Me perdoe. Especificamente, quando eu estava lendo isso, eu questionei muito a Deus e eu falei assim: Senhor, por que é que o Senhor permite que uma pessoa, andando com um homem de Deus, uma pessoa que tinha promessa, o Senhor permite acontecer umas coisas dessas? E o Senhor falou comigo assim: isso não é eu, isso é Ele. E Deus falou firme no meu coração. Eu dei oportunidade a Geazi. Eu falei: quando? Ele falou comigo assim: quando Naamã, olha que interessante, quando Naamã chega diante do homem de Deus, o homem de Deus não se apresenta a ele. Olha que interessante. Quem vai é Geazi e leva a mensagem do homem de Deus. Mas quando Naamã volta curado ao livramento, quem vai é Eliseu, não é Geazi. Aí eu falei: Senhor, como assim? O Senhor deu livramento a ele aí? Eu falei: dei. Eu permiti ele ser usado. Ou seja, eu permiti ele levar a bênção. Eu permiti ele fazer o que era para o profeta fazer. Mas na hora de lutar, na hora de guerrear contra aquilo que às vezes nós não vemos, que era rejeitar dinheiro, rejeitar as iguarias, rejeitar roupas, ele não foi. Quem foi o homem de Deus. Eu falei: Senhor, aí foi um livramento? Aí foi um livramento. E aí, quando Geazi chega e vê Naamã e Eliseu conversando, olha que interessante. Em vez dele olhar para o homem de Deus, ele olha para Naamã. E ele olha para o ouro, irmão Douglas. Ele olha para a oportunidade financeira. O homem de Deus está aqui. A oportunidade financeira, terrena, que a traça e a ferrugem comem, está aqui. Ele olha para cá. E ele não olha para o homem de Deus. Eu falei: Senhor, aí foi um livramento. Se ele olha para o homem de Deus, ele ia entender como é que funcionam as coisas. Aí eu falei: Senhor, mas como assim? Explica mais. Irmãos, eu queria pregar aqui do jeito que eu recebo essa mensagem lá em casa. Seria uma bênção. Seria, porque lá em casa eu fico assim, ó, andando para um lado para o outro. Mas aqui a gente fica diferente. Eu não sei porquê. Terrível. E aí, eu falei: Senhor, me explica isso, irmãos. Sinceramente, eu fico lá em casa assim, com o olho fechado, e Deus vai falando no meu coração. E eu não quero nem olhar ali mais, eu quero ir continuar aqui, porque o Espírito Santo está me dominando aqui. E eu vou deixar fluir. Aconteça o que acontecer aqui, eu sei que o Espírito Santo está conduzindo, porque eu sinto isso. E aí, o que aconteceu? Em vez de ele olhar para o homem de Deus, eu vou abrir um parênteses aqui. O Espírito Santo falou no meu coração de novo. O pastor prega tanta mensagem aqui. E sabe o que Deus está falando para mim aqui? Nós olhamos para a bênção, nós não olhamos de onde flui. Se nós olharmos para onde flui, nós não precisamos orar por ele só na quarta-feira. Eu particularmente oro todas as orações. Mas se nós olharmos
de onde flui, a gente cuidaria mais. Imagina se você, glória a Deus, isso mesmo, glorifica. Eu já saí do esboço, viu, pastor? Me perdoa. Se você, imagina comigo aqui, irmão, se você tem uma fonte de água na sua casa, lá no Brasil, eu estava no Brasil nessa época, do acidente da Samarco, lá no Brasil, não sei quem ouviu falar, e quando eu estava lá, aconteceu aquele acidente, nós perdemos a água na nossa cidade. Quem tinha fonte, quem tinha poço, cuidava. As pessoas começaram a comprar cano novo, bomba nova, começou a comprar remédio. Teve gente que comprou uma minieta e colocou em casa para tratar a água para poder beber. Sabe o que Deus está falando aqui? Olhe para o homem de Deus, olhe para a fonte e cuida. Cuida. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas o Senhor está falando que tem um inimigo batendo nessas coisas, batendo de onde flui, mas ele está caindo por terra hoje. Esse demônio está caindo por terra hoje. Geazi não vai prevalecer, nem a lepra de Geazi no meio da igreja. Irmãos, em vez de olhar para o homem de Deus e receber o livramento, Geazi olhou para a oportunidade. Irmão Douglas, como é que eu esqueço do maior bem que eu tenho, que é a oportunidade de aprender para servir aquele que é digno e no final ter a salvação, ter a vida eterna. Geazi olhou para o tesouro terreno. E Deus falou isso comigo, e Deus falou forte. Eu falei, Senhor, me explica mais. Ele falou comigo assim: lembra de quando Elias estava indo com Eliseu e falou assim: peça o que queres. Elias fez uma pergunta, mas ele fez uma pergunta para um homem atento, pastor. Ele fez uma pergunta para um homem que olhava para onde tinha que olhar. Ele olhou e falou: eu quero porção dobrada do teu espírito. Mas o interessante é que teve um mistério aí. Porque Eliseu falou assim: olha, se você vê, quem lê o livro sabe, quem lê o texto sabe, se você olhar e ver, tu vai receber. Mas se você não ver, você não vai receber. Olha que tremendo, isso é um mistério. Você está olhando e você está vendo? Porque se você não estiver vendo, você vai passar a ver hoje. Ninguém vai te bater aqui se você sair daqui reclamando, não. Vai sair daqui cheio da presença de Deus. Presta bem atenção. Quando ele olhou, ele foi nu e cru, um ditado que nós usamos lá, pastor. Se você olhar e ver, você vai receber. Não passou a mão, não massageou o ego, mas se você não ver, você não vai receber. E ele viu. Ele viu e ficou cheio. Ele viu e ele ficou tão cheio, que quando Naamã chega e se apresenta diante do rei, o rei rasga suas vestes e fala: quem sou eu para fazer um milagre desse? Eu espero que você entenda. Se você ler Bíblia, você vai entender. Se você não leu, você não vai entender muitas coisas dessa mensagem. Sinto muito. Que bom que aí você passa a ler. Quando Naamã descobre que Deus pode curá-lo, ele sai da terra dele e vai lá no rei de Israel para pedir para ser curado. E quando ele chega lá, o rei rasga as vestes diante dele. E aí ele fala: não, quem sou eu? Eliseu ficou sabendo. E a palavra que ele diz é assim: traz ele aqui, para ele saber que há profeta em Israel. Ele falou com autoridade. Ele falou porque ele olhou para Elias e viu. Tem um mistério aqui nessa mensagem. Você precisa olhar e ver, mas você precisa ter foco. Onde está o seu foco?
Para que lado você está olhando? Você está conseguindo ver as mensagens? Eu confesso, desde quarta-feira eu estou pensativo demais. Eu estou assim, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Ou o que eu vou fazer no dia a dia? Como que vai ser o Senhor falando comigo assim, olha, Deus fala um negócio de podar. Deus podou muitas amizades minhas. Tem pessoas aqui na América que eu amo de coração, pessoas importantes, pessoas que eu às vezes eu vou orar e dá uma saudade tão grande, eu falo assim, a pessoa está pertinho, eu não vou, mas Deus está podando. Mas a gente precisa ver, o que é importante para o ministério, fica, o que não é, Deus poda e tira. Você precisa entender isso para você crescer na graça e no conhecimento. E Geazi, olhando para o lado errado. Irmãos, esse texto é muito interessante. Porque quando Geazi, ele se perde, ele fala assim, olha, juro pelo nome do meu Senhor, que eu vou atrás de Naamã. E vou pegar alguma coisa. Irmãos, para de correr atrás do que não vai te levar a lugar nenhum. Para com isso. Comece a correr atrás daquilo que realmente tem valor. Comece a correr atrás daquilo que vai realmente mudar a sua vida de verdade. Eu queria pegar essa mensagem e embutir ela na sua alma. Para você sair daqui falando, eu vou fazer diferente. Eu estou falando aqui com vocês, meu coração está ardendo. Correndo atrás, a gente corre atrás, eu corri atrás. E o mais interessante é que essas coisas vêm, e quando veio essa mensagem no meu coração, eu tive que me arrepender por muitas coisas. Porque eu não sei se o pastor vai lembrar, quando eu estive ali na salinha com ele, a primeira vez, eu falei com ele que muitas coisas eu deixava para trás no meio do caminho. E é por quê? Por causa do foco. Irmãos, eu vou falar uma coisa muito pessoal aqui. Muito pessoal. Eu sou apaixonado com futebol. E uma das coisas que o Senhor tirou na minha vida foi o futebol. Pastor, eu falo com temor que se eu não tivesse diante de Deus com tanto amor, com tanta sinceridade, recebido tanta libertação, uma hora dessa eu estava lá na Fralda assim, jogo Cruzeiro. Estou falando de verdade. Eu saía de Ipatinga para assistir jogo em Belo Horizonte 4 vezes por mês. Era dinheiro de comprar uma casa, gastado. Entende? O foco no lugar errado. O foco o Senhor está falando de foco. Eu não saí da mensagem. Foco no lugar errado. Foco nas pessoas erradas. Foca no homem de Deus. Foca em quem acrescenta no seu ministério. Ande com pessoas que acrescentam na sua vida. Pode ser seu pai, sua mãe. Se não acrescenta no seu ministério, faz igual Abraão, sai do meio da sua terra, da sua parentela, que Deus vai te abençoar. Aleluias, glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus. Não quero nem olhar para o lado desse papel, porque eu sinto que o Espírito Santo está me guiando para o outro lado. Tremendo o que está acontecendo. É necessário ter foco. É necessário prestar atenção. E aquele homem olha assim e fala assim, eu vou atrás dele. E juro que eu vou pegar alguma coisa. Eu falei, Senhor, mas como assim? O Senhor falou, John, na igreja chega todo tipo de coração. Chega machucado. Chega coração enganado. Chega coração perdido. Eu falei, sim, Senhor. Então diga para eles ter foco. Porque essa mensagem vai entrar. Porque quem acusa, quem muda o foco, eu vou entregar. E ele vai ser repreendido. E ele vai cair por terra. E a igreja vai ver sim. E a igreja vai enxergar sim. E a igreja vai andar no foco sim. Em nome de Jesus.
Ninguém vai sair daqui igual entrou, não, vai sair diferente. Ele vai, pega as iguarias, irmãos, ele pegou tanto que não aguentou nem carregar, teve que ir alguém para ajudar ele. É de rir mesmo, você tem que rir mesmo. O diabo, ele faz isso, irmão. O diabo, ele vem e enche você de prazer, e enche você de coisas que você não aguenta nem carregar. Mas vão sair da matéria e vão para o espiritual. Quando você pega algo que não era para pegar, quando você recebe algo que é do diabo, você não está pegando coisa e carregando, você está destrancando a porta, abrindo e falando, entra. E aí uma vez que ele entrou, porque é assim, ele está aqui querendo entrar, ó. Ele está aqui te oferecendo iguarias, bandejas, coisas que a traça e o ferrugem come. Mas uma vez que ele entrou, pastor, ele entra para dentro e fala assim, agora eu tenho autoridade aqui. Agora você não manda mais aqui. Agora eu faço com você o que eu quero. Eu estou falando aqui e estou sentindo a presença de Deus. Meu coração está, a mesma frieza que eu senti ali quando Deus falou, eu estou sentindo, meu coração está frio. Eu estou frio igual um gelo, irmão, não estou nervoso de nada mais. Já acabou o nervosismo. É tremendo. O diabo entra e reina. Aí Geazi vai lá. E agora, irmãos, eu vou falar com vocês aqui. Tem coisa que dá para voltar atrás, pastor. Olha o que Deus está falando aqui, igreja. Isso é um aviso para os dias de hoje. Mas tem coisa que é tão forte no mundo espiritual, tão forte, que para voltar atrás, irmão, para voltar atrás, eu não vou falar que é impossível, porque graças a Deus que nós temos Jesus, que quebra todas as coisas, inclusive ele está quebrando aqui hoje. Mas irmãos, para Geazi, teve como não? Não teve não, irmãos. E sabe o que acontece? O que acontece é que quando o diabo entra e domina, a primeira coisa que ele quer matar, não é você, ele quer matar a esperança. E Geazi, quando ele permitiu, através desse ato de burrice dele, ele perde tudo. A primeira coisa que ele perde é a saúde. Aliás, a primeira coisa que ele perde é a oportunidade de servir o Senhor. Depois ele perde a saúde. Presta bem atenção, quando ele volta, ele apresenta diante do homem de Deus. E Elias pergunta para ele, Eliseu pergunta para ele, onde é que você estava? Aí você vê como é que o diabo é, ele já saiu com uma mentira. Não, eu estava aqui. O diabo já está ali, irmão, ó, já entrou por lá de dentro, trancou a porta e falou, você é meu. Não, eu estava por aí, falou assim, e Eliseu falou com ele assim, não foi com você, eu não fui com você, não foi com você o meu espírito? E não vi quando aquele homem desceu da carruagem? Ele olhou, ali a ficha cai. O confronto faz isso com a gente, não é verdade? Aí quando a ficha cai, ele olha para aquele homem ali, ele fala assim, Geazi, não é o motivo de nós receber ouro, prata, vinho, roupas finas, bois, animais. Por causa disso, a lepra de Naamã passa para você. Ao perigo. Vamos trazer para o dia de hoje. Você vai lá e deixa de olhar para o homem de Deus. Você deixa de cuidar da fonte. Você deixa de manter o relacionamento com aquele que o Senhor instituiu para te ajudar. Aí depois você começa a mentir para ele. Aí quando você começa a mentir, o diabo já... E aí, irmãos? Como é que faz? Como é que faz que você fica leproso? E aí cada oração que foi feita aqui, você pegou ela
e jogou fora. Você desperdiçou unção, ao perigo. Você está desperdiçando unção de alguém que paga preço. Cada jejum, cada oração, cada clamor. Aliás, eu vou falar de uma coisa espiritual. Cada ataque espiritual que os homens e mulheres de Deus sofrem por estar aqui orando por você. Você pegou todo aquele trabalho, todo aquele esforço, toda aquela unção de Deus e jogou fora. Por causa de algo que... Porque o dinheiro que Geazi pegou lá não salvou ele da lepra. Ficou leproso. E o que é pior, porque isso é pregado aqui. Eu não perdi o rumo da mensagem da igreja. O que é pregado aqui, o que é pior nessa história, que pegou sobre Geazi e sobre a sua descendência para sempre. Lá não estava assim, até Jesus voltar, porque se tivesse, estava bom. Irmãos, eu quero crer que Jesus já quebrou isso, no meio da descendência de Geazi, mas biblicamente eu não posso falar isso, porque lá está escrito para sempre. Entende uma coisa, quando você faz alguma coisa, reflete na sua descendência. Nós apresentamos aqui, nós aprendemos aqui, o pastor apresenta isso, é uma coisa séria. Eu passei por esse processo. Quantos passou pelo processo aqui de geração que veio, pecado hereditário? Eu passei por isso aqui, eu confessei, de vez em quando eu lembro de alguns. Esse foi um, mas esse foi meu, perda de foco. Irmãos, a perda de foco prejudica você, mas prejudica também sua família. Não faz isso com seus filhos, não faz isso com seus netos, não faz isso com a geração que talvez você nem vai conhecer. Sabe por que o Senhor está falando isso? Porque o Senhor quer nos levar a outro nível. O Senhor quer nos levar em 2025 um nível maior. Mas para isso o Senhor precisa primeiro consertar. Elias, quando estava no monte e estava com todos os profetas de Baal, o que Elias fez? Deixou os profetas ir lá, clamou e exclamou, até enjoar. Depois, o que Elias fez? Elias foi lá e arrumou o altar. E consertou, ele fez tudo certinho. E falou assim, agora pode vir o fogo de Deus. O Senhor vai mandar a presença dEle e toda a nutrição espiritual para 2025. Mas é necessário primeiro consertar o altar. É necessário primeiro fazer com que tudo esteja preparado para que o Senhor mande aquilo que Ele quer nos dar, nos preparar para o ano de 2025. Mas para isso é necessário arrepender. É necessário deixar 2024, esquecer 2024. E é necessário focar em 2025, focar no homem de Deus, nas mensagens que estão sendo pregadas, nas orações. Porque o que o Senhor vai fazer é tremendo. Pelo menos comigo eu comecei a todo vapor, comecei trabalhando aqui na igreja, comecei ganhando oportunidade para orar, comecei orando lá em casa também, comecei pregando para pessoas, trazendo pessoas que estão ao meu redor para perto de Deus. E se você não está assim é porque você está precisando de foco, e Deus vai te dar nessa noite, em nome de Jesus. E outra coisa que eu queria falar acerca de Geazi, a máscara desse demônio enganador, que tira o foco da igreja, está caindo por terra hoje, em nome de Jesus. Eu queria falar também sobre foco. Agora eu tenho que voltar, irmãos. Desculpa. Eu fui até onde deu. Eu vou falar de um outro foco. Um foco diferente. Um foco de alguém que
que até de uma certa forma obedecia, de uma certa forma dava bom testemunho, acerca de um jovem que ele fez tudo certo, ele fez tudo o que era para fazer, e de uma certa forma foi até bom, porque o que ele fez levou ele diante de Jesus. Livro de Mateus, capítulo 19, a Bíblia vai dizer de um jovem que se deparou com Jesus, e ele disse assim: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele assim: irmãos, esse foco aí, ele é diferente, sabe por quê? Imagina você viver a vida achando que está fazendo certo, está fazendo errado, pastor. Imagina você viver dentro da igreja e ficar para trás no grande dia. Imagina você viver a vida toda, uma vida de... O que eu vejo nesse jovem é uma religiosidade, irmão Douglas. Mas imagina para você ver, você viver a vida inteira fazendo tudo achando que está fazendo certo. Mas no final você está fazendo tudo errado. Irmãos, esse jovem chega para Jesus, vamos ler o texto. Mateus capítulo 19, versículo 16. Um foco diferente. Eis que aproximou-se dele um jovem e disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus falou isso com esse jovem, eu creio que ele fez assim, ó. Estou de boa. Irmãos, entenda uma coisa. E muitas vezes a gente se depara com isso quando a gente vai pregar para algumas pessoas fora. Eu já passei por isso. A pessoa fala assim: eu não mato, eu não roubo, eu não dou, eu ajudo meus pais, eu não adultero. Mas o que eu acho aqui, em cima dessas palavras, é que isso não tem nada a ver com o espiritual, isso é uma questão de caráter mesmo. Porque bem antes de eu aceitar Jesus, bem antes de Jesus fazer o que fez na minha vida, eu já era uma pessoa de caráter. Então, ser uma pessoa de caráter é importante. Eu acredito que ser uma pessoa de caráter é tão importante que ela chama a atenção de Jesus e ele te proporciona você estar diante dele. Só que ele te proporciona estar diante dele para te dar algo a mais do que o caráter. Jesus te proporciona ser uma pessoa de caráter e fala assim: cara, esse cara tem um caráter diferente, eu posso usar ele na obra. Olha aqui, irmão, que interessante, o foco de uma maneira diferente, porque esse jovem, ele servia ao Senhor, ele cumpria com os caráteres, com os caráteres da Bíblia. Não matava, não roubava, dava bom testemunho, amava até o próximo. Inclusive, ele honrava pai e mãe, que é um mandamento com promessa. E eu acredito que por causa disso, o Senhor permitiu que ele ficasse frente a frente com ele. Eu acredito que por esse motivo, o Senhor permitiu que ele chegasse e aproximasse. E quando ele se aproxima, Jesus fala assim: agora, irmãos, eu acho que Jesus, ele faz isso com todo mundo. Ele chega até você e fala assim: agora, se você tiver o foco certo, algo de tremendo vai acontecer.
Irmãos, quando ele responde: Senhor, eu tenho feito tudo isso, o Senhor fez para ele a proposta que ele faz para mim e para você nessa noite. O Senhor fez para ele a proposta, pastor, que fez para o senhor, que fez para a pastora. Esquece a parte que ele fala assim: vende, dá tudo aos pobres. Esquece essa parte. Pega a parte B e fala assim: vem e siga-me. E a Bíblia vai dizer, essa é a proposta, irmão, seguir Jesus. Essa é a proposta, a maior de todas elas. Seguir a Jesus, andar com Ele. Andar com Ele. Um dia desse eu estava orando lá em casa, eu estou ficando doido. Eu vou contar esse testemunho aqui. A hora certa de eu contar esse testemunho. Eu tive um sonho. O Douglas estava doidinho para ouvir, você vai ouvir hoje, Douglas. Eu tive um sonho. Eu converso muito com o Douglas, irmão. O Douglas, o pastor é o meu presente. O Douglas é o outro presente que Deus me deu. O Douglas me ajuda demais. E aí, eu falei com ele falou assim: eu estou mais interessado naquele sonho de Jesus lá. Eu sonhei, irmãos, que eu estava num carro dirigindo à noite. Senhor, não deixa eu perder o rumo da mensagem. Eu estava num carro à noite. E aí, eu dirigi no carro à noite, eu vi no retrovisor uma luz pequena no retrovisor, e eu olhei assim, uma luz pequena, e eu falei assim: aquela luz vai me alcançar, está vindo muito rápido. E eu falei assim: eu preciso parar o carro, porque essa luz vai me alcançar. E aí eu peguei e parei o carro. Quando eu parei, eu aqui dirigindo, eu parei, desci. Quando eu desci, a luz fez assim, num negócio com um relâmpago, virou e pum, clareou tudo. Quando clareou tudo, eu bati a porta do carro assim, tinha alguém na minha frente que eu não podia olhar, que era muita luz, e o meu joelho, pum, e junto com o meu joelho a minha boca. Eu caí, irmão, de joelho com o rosto no chão. E eu falei assim: Jesus é o Senhor. Eu falei: misericórdia, Jesus, tem misericórdia de mim. E eu comecei a falar misericórdia, e minhas forças foram acabando. Irmãos, é de rir, mas é tremendo. E eu falei: Jesus, minhas forças, Jesus, pelo amor de Deus, não me mata. E eu falei assim: mas é Jesus. Aí a ficha caiu para mim. Mas é Jesus. Quando a ficha caiu, eu falei: é Jesus. Eu falei: eu tenho que ver Ele. Eu falei: não, eu vou ver. Eu comecei a tentar me inclinar, mas eu não conseguia, porque eu não tinha força. Aí eu vi a beirada do vestidinho. Quando eu vi a beirada, irmãos, eu acordei. Ô tristeza que me deu. Quando eu acordei assim. Eu acordei, falei assim: Jesus, tem misericórdia. Irmão, diante de Deus, sabe o que aconteceu comigo? Não sei se aconteceu com vocês. Eu não tinha força, irmão, para mexer um dedo. Eu acordei, só abri os olhos, então, Jesus, cadê minha... do jeito que eu perdi as forças, no sonho eu estava. E eu falei: Jesus. E eu falei: meu Deus. Sim, irmãos, eu fiquei uma meia hora para voltar as forças, para eu conseguir levantar para orar. Quando eu olhei, era 3h20 no relógio. Eu falei: agora é a hora. Aí eu fui orar. Então, irmãos, é a oportunidade de andar com Jesus, de ter experiência com Jesus. Jesus faz a proposta que todo ser humano quer: deixa tudo. O deixa tudo, a questão do dinheiro que Jesus está falando com ele aqui, dá tudo, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, trazendo para o dia de hoje. O Senhor quer que você largue tudo. O que é tudo para você? Para mim foi o futebol. Para mim foi rede social também, que eu já, quando eu fui liberto da rede social, eu lembro que eu me deparei um dia, tinha 3 horas na frente do telefone. Eu falei: gente, 3 horas na frente do telefone, com aquilo parado. O que é tudo para você? Talvez tudo para você não sei. Sonda aí no seu coração, o que é tudo para você? O que você tem? Deixa de lado, segue Jesus. Anda com Jesus. Andar com Jesus não é só não roubar, não é só não matar, não é só não adulterar. Andar com Jesus é mais do que isso. Jesus está falando aqui. Andar com Jesus é mais do que não cumprir com questão de caráter. Andar com Jesus é andar em espírito, é ter uma vida espiritual. Andar com Jesus é ter foco.
E aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que ele entristeceu com a maior proposta da vida dele. Irmãos, entenda aqui que o foco é errado. Olha o que faz. Em vez de você olhar, irmão, se é qualquer um de nós ia sair dali pulando e gritando: eu vou andar com Jesus. Jesus fez para ele a proposta dele seguir ele, dele ser um dos 12. Ele ia ser um dos 12, Douglas. Ele ia ser um dos 12 que ia andar com Jesus, que ia participar de tudo. E ele perdeu a oportunidade por causa de um foco, na religiosidade. E o pior, ele ainda entristeceu. E quando ele entristeceu, que ele saiu dali triste, eu imagino que Jesus ficou mais triste ainda. Eu imagino que Jesus olhou para ele e falou: perdeu a oportunidade. E Jesus usa uma expressão: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Observa que nós estamos falando de riqueza desde o início da mensagem, porque lá com Geazi foi riqueza material, com o jovem que nós estamos usando aqui o exemplo, também foi riqueza material. Irmãos, a matéria humana é uma das armas mais poderosas do diabo para tirar o nosso foco, para tirar a gente do caminho do Senhor. Não deixe isso acontecer com você. Nessa noite nós vamos nos arrepender de todas as vezes que nós perdemos o foco, de todas as vezes que nós deixamos alguma coisa tirar a nossa atenção. Irmãos, o foco, eu vou falar uma coisa que é muito importante. Existe uma perda de foco que para mim é muito especial, porque quando eu estou orando é um momento especial. Aliás, não a perda do foco, só a oração para mim ela é muito especial e ela me ajuda muito. E uma coisa que me atrapalha, às vezes eu estou orando, um pensamento me tira da oração. Irmão, você já viu perder o foco na hora da oração? Você está ali orando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me usa, Senhor, me liberta. Aí você está dobrado ali com o joelho, daí do nada vem uma coisa de não sei aonde, do trabalho, de não sei aonde. Aí vai lá e você passa a pensar naquilo por alguns instantes da oração. Sabe o que é isso? É o ladrão da oração que vem tirar o seu foco. Você tem coragem de se arrepender por isso? Por todas as vezes que você permitiu o ladrão de oração roubar a sua oração. O ladrão de oração não é suposto roubar um segundo da sua oração. Ele rouba às vezes a mensagem. Às vezes você está com uma mensagem: ah, mas eu não tenho oportunidade para pregar na igreja. Irmão, essa mensagem, se Deus te deu uma mensagem, você vai pregar ela para alguém. Aí você não acredita. Aí você fala: ah, não, isso aqui é uma coisa só que Deus deu para mim. Deus deu para você primeiro, mas não é para você guardar. Às vezes é para você falar para alguém. Aí você deixou o ladrão roubar, tirou o foco da oração, tirou o foco da mensagem, tirou o foco do caráter cristão, tirou o foco de entrar na eternidade. Vamos ficar de pé, eu vou encerrar por aqui. Eu saí do esboço, irmãos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo agiu aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está dando foco para muitas pessoas aqui. Eu quero orar pela igreja. Você pode vir para frente. O Senhor falou no meu coração. Eu falei assim: Senhor, e na hora da oração? Eu falei assim: eu vou pedir. Eu falei assim: eu vou pedir a pastora Gel para orar. O Senhor falou comigo assim: não. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque você tem orado e tem lutado contra isso, e esses demônios eu entreguei e você vai repreendê-los, você mesmo. Irmãos, nós estamos diante de uma igreja que nos treina a batalhar contra esses espíritos.
coragem. Acredita que Deus vai te usar. Você vai pôr a mão e o diabo vai correr de você. Acredite. Deus está te dando um foco aqui nessa noite. Se você sair daqui focado no que é para fazer e fazer o que é para fazer, demônio nenhum para na sua frente, não. Entenda uma coisa, você não é um pé rapado, não, espiritual, não. Aqui nós aprendemos a orar e a batalhar contra eles. Amém? A primeira oração que nós vamos fazer, nós vamos nos arrepender, começando lá do início da mensagem, por todas as vezes que nós deixamos de olhar para o homem de Deus e olhamos para a bênção. Entenda uma coisa: ser abençoado não significa que você é salvo. Mas se você olhar para o homem de Deus, pastor Renato, e imitá-lo, você é salvo. Não há referência. Assim, Paulo disse assim: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imitar o homem de Deus leva para o céu, sim. Imitar a referência que você tem te leva para o céu, sim. Te dá vida eterna, sim. Te dá poder, sim. Então nós vamos nos arrepender por todas as vezes que nós não olhamos para o homem de Deus, por todas as vezes que nós olhamos para a bênção e não de onde flui a bênção. Você tem coragem de arrepender comigo? Eu me arrependo nessa noite. Se ninguém aqui arrepender, eu me arrependo por todas as vezes que eu não olhei para o homem de Deus. Eu me arrependo, sim. Senhor, eu quero orar por tua igreja. Meu Deus, eu quero orar porque o Senhor falou no meu coração essa mensagem. Eu te dou graça por essa noite. Meu Deus, eu te dou graça pela tua igreja, pela tua fidelidade com a tua igreja. Meu Deus, eu te dou graça porque o Senhor é bendito, porque o Senhor é santo. Eu te dou graça porque o Senhor quebra, Senhor. O Senhor quebra maldição. E eu me arrependo, Senhor, junto com a tua igreja. Eu me arrependo por todas as vezes que eu não olhei para o homem de Deus. Eu me arrependo, Senhor, porque eu deixei a distração das coisas que a bênção atrai, que a unção atrai. Senhor, muitas vezes nós olhamos, ó Deus, para aquilo que a bênção atrai, e nós agimos como Geazi, Senhor. E nós vamos atrás das riquezas. Senhor, quantos pregadores, ó Pai, tem por aí, meu Deus, que estão atrás das riquezas que a unção do Senhor traz. Mas aqui na igreja Bethesda, ó Deus, nós arrependemos. Aqui na igreja Bethesda nós não aceitamos as riquezas do mundo. Aqui nós rejeitamos, Senhor, o espírito que pegou Geazi. Nós repreendemos, ó Pai, o espírito que pegou Geazi, Senhor. Nós repreendemos ele, nós mandamos ele sair agora do meio do teu povo. Nós dizemos a esse espírito: abandona a igreja. Aqui nós vamos cuidar da bênção do Senhor. Aqui nós vamos cuidar, ó Deus, de onde fluem as riquezas do Senhor. Nós vamos cuidar da fonte. Nós vamos olhar para a fonte. E nós vamos, ó Pai, em nome de Jesus, alcançar, Senhor, as promessas para 2025. Em nome de Jesus, ó Pai, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos. Nós repreendemos, ó Pai, o espírito de Geazi, o espírito que entrou em Geazi. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, toda lepra, Senhor, que estiver tentando contra a tua igreja, toda lepra que quer manchar as vestes do teu povo, toda lepra que quer sujar a tua igreja, ó Pai, cai por terra agora. Em nome de Jesus, cai por terra agora. Em nome de Jesus, sai da igreja agora. Aqui não, aqui tem jejum, o povo aqui paga preço. O jejum de igreja, Deus está falando comigo aqui agora. Essa aqui Deus falou agora. Nós estamos de jejum se humilhando, aleluia. Aleluia. Deus está falando comigo, igreja.
O jejum está comprando. O jejum está comprando colírio. O jejum está comprando colírio para nós vermos. O jejum está comprando colírio. Nós vamos enxergar assim, com foco para 2025. Porque não está vindo de graça, estamos comprando. E quem compra no reino de Deus recebe. Porque lá a traça e a ferrugem não comem. E nós aceitamos sim esse colírio, Senhor, nessa noite. Nós recebemos, ó Pai, porque nós nos arrependemos. Nós recebemos o Senhor e o Teu colírio. Aleluia. 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 Tem colírio para a igreja. Estevão viu o céu aberto porque estava focado. Deus está abrindo o céu sobre aqueles que vai focar em 2025. A você que está comprando com jejum, você não será envergonhado. Não é de graça, você está pagando por isso. E a você que não tem força para jejuar, Deus está te dando hoje. Eu disse que você não ia apanhar e sair daqui humilhado, não. Você vai sair daqui cheio. Você vai sair daqui focado para jejuar amanhã. E se o diabo te falar que o seu jejum não vai valer, ei, eu já te digo agora no nome de Jesus, seu jejum vai valer sim. Você vai receber sim. E a mesma quantidade daquele que pegou desde de manhã. A palavra conta que os trabalhadores que trabalhavam, Jesus contando essa parábola, ele disse: ele pagou a mesma quantidade para aqueles que chegaram às 5 da tarde. Quem lê Bíblia sabe, eu não quero resumir muito, porque eu não quero tomar tempo. Mas a parábola conta que os trabalhadores estavam trabalhando. Uns pegaram pela manhã e os outros chegaram às 5 da tarde. E aquele Senhor pagou todos iguais. Se você começar o jejum amanhã, você vai receber igual. Desde que você faça com excelência. É com excelência. Se você fazer com excelência, vai receber igual quem pegou no trabalho cedo. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Queria convidar o presbítero Douglas para ele fazer uma oração, encerrando o culto, ministrando a bênção aos irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Fica aqui, meu querido. Eu abençoo você, tá? Você é uma bênção na minha vida também. Deus continua te usando. E o pastor me pediu para fazer oração, eu vou fazer essa oração. E antes de terminar o culto, né? Veja, irmãos, que o Senhor está fazendo um adjustment na igreja. E enquanto o irmão estava falando aqui, o Senhor estava ministrando ali no meu coração. Eu queria que você desse a mão à pessoa que está ao seu lado. Nós somos o corpo de Cristo. E Deus está fazendo um adjustment no corpo.
E hoje o Senhor usou a vida do irmão John para falar que ele está ajustando a sua visão. Que aquele que estava sem foco, o Senhor está fazendo um adjustment. E quando ele estava orando aqui, ele disse algo muito lindo e especial, que o jejum está comprando o colírio necessário para que você possa focar. E enquanto o pastor dedilha ali o instrumento, eu não sei se o pastor poderia puxar aquele hino que fala: somos um corpo, assim bem ajustados. E eu quero orar por você e abençoar a sua vida hoje. Aleluias. Hoje é um dia que o Senhor está ajustando o seu foco. Aleluias. O Senhor está colocando o seu foco no local certo. Aleluias. Deus é muito bom. Feche os seus olhos comigo nesse momento. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. John, me ajuda a orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa noite, papai querido, é um dia, Senhor, especial, Senhor. Meu Deus, eu te exalto e te glorifico pela palavra que foi ministrada aqui essa noite. Senhor, nós abençoamos, meu Deus, o teu nome, Senhor. Nós levantamos o nome de Jesus nesse local. Essa casa é tua, Senhor. A igreja é tua, Senhor. O corpo é teu, Jesus. E aprove ao Senhor fazer os adjustments. Aprove o Senhor hoje, Senhor, falar sobre o foco, Pai. Ah, Jesus, foi ministrado aqui, Senhor, que tem um colírio espiritual, Senhor, que está sendo aplicado nessa noite através do jejum, através da oração, Senhor, através daquilo que o Senhor está fazendo na tua casa, Pai. Meu Deus, nesse momento, em nome de Jesus, Senhor, nós aplicamos agora esse colírio, ó Pai, aleluia, na visão do teu povo, na visão da igreja. Pai, em nome de Jesus agora, Pai, toda visão, Senhor, que estava distraída, Senhor, toda visão que estava fora do foco, Pai, toda visão, Senhor, que estava nas coisas materiais, nas coisas terrenas agora, Deus, meu Deus, em nome de Jesus agora, nós ministramos na autoridade do nome de Jesus, que o foco está sendo ajustado agora, aleluia. Ah, Jesus, todo espírito de engano, Senhor, que faz o teu povo tirar o foco, Senhor, que faz o teu povo perder a visão, Senhor, nós agora na autoridade do nome de Jesus, nós trazemos a visão do teu povo, nós trazemos a visão da igreja agora para o local correto, para o foco correto, Senhor. Ah, Senhor, eu sinto a presença de Deus aqui. O Senhor está nesse local, o Senhor está nesse local, o Senhor está nesse local, o Espírito de Deus está movendo nesse local. Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso, Jesus. Repita após mim, irmãos, repita após mim. Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha visão, Pai, em nome de Jesus, que todas as escamas nos meus olhos caiam por terra agora. Deus, nesse momento eu autorizo o teu Espírito Santo a colocar a minha visão no foco certo, a minha vida no direcionamento certo. Em nome de Jesus, agora só eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Papai querido, só ouviu o teu povo falar, Deus, e como ministro nessa noite, nós ministramos agora, Senhor, o teu Espírito Santo agora nos corações. Senhor, vai tocando cada vida agora, vai tocando cada vida agora, vai tocando cada vida agora. Aleluia. Cadê os irmãos que estão autorizados a orar nesse momento? Vem aqui, por favor. Os irmãos que estão autorizados a orar nesse momento. Pastora Nicolas, os irmãos obreiros que estão autorizados a orar nesse momento, vem aqui comigo. Nós vamos descer e vamos ministrar sobre as pessoas agora. Aleluia. É o momento que você for tocado. Aleluia. O Senhor está restaurando a visão hoje. O Senhor está restaurando o seu foco hoje. O Senhor está fazendo um alinhamento aqui nessa noite. O Senhor está fazendo um adjustment no corpo de Cristo, aleluia. Da mesma forma que o médico ajusta, aleluia, as juntas, da mesma forma que o médico faz uma cirurgia, God is making an adjustment today. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento. Irmão John,
Irmão John, me ajuda a orar pelas pessoas em nome de Jesus. Enquanto você for tocado, o pastor continua ministrando e o Senhor está te dando um foco. O Senhor está colocando o seu foco no local certo nessa noite. Recebi um novo coração do Pai, coração